Venceu o melhor time e não é por pouco, tá? Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E no vídeo de hoje trazendo um review da vitória do Botafogo de ontem em cima do Atlético Mineiro na final da Libertadores. E se você olhar a qualidade do jogo jogado, o Botafogo foi insanamente superior ao Atlético durante os 90 minutos, não importa o quanto de posse de bola o Atlético teve, mesmo com o jogador a menos desde os 40 segundos do jogo. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no É do Jogo e ative o sininho para receber todas as notificações, para que sempre que tivermos vídeos novos aqui, você seja avisado pelo YouTube, e também deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda insanamente o meu trabalho, ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajuda muito que o meu canal cresça, o que é para mim algo bem importante. Mas agora falando aqui sobre a final, eu queria começar falando sobre um ponto que eu até falei com um amigo meu, eu tava assistindo a final com um amigo meu que é botafoguense, e eu falei com ele que eu achava que a expulsão do Gregory acabou sendo benéfica pro Botafogo, apesar do mais bizarro que isso pareça, suando, né? Ter um jogador a menos desde os 40 segundos ser algo positivo. Eu falei isso porque eu acho que o Atlético Mineiro entrou pra essa final com uma estratégia muito parecida com o do jogo do Campeonato Brasileiro poucos dias antes. O Atlético ia pra esse jogo e a escalação indicava isso como uma estratégia parecida com esse jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético simplesmente só se preocupou em defender, e se sobrasse uma bola ele iria atacar o Botafogo, também parar o jogo, ficar o tempo inteiro reclamando, picotando o jogo, para que o Botafogo se sentisse numa situação um pouco mais desconfortável. Porque o Botafogo é um time que gosta muito de jogar em transição. Ele chama o adversário pro seu campo e nisso parte em velocidade com o Luiz Henrique, com passes bons do Almada, com o Savarino, que também é um cara com muita qualidade, e com essas transições em velocidade, o Botafogo explora os espaços que os times adversários deixam no seu campo de defesa para poder fazer suas jogadas. Isso é uma das especialidades desse Botafogo do Arthur Jorge. Só que diante de times que têm um pouco mais de dificuldade com a criação, ou então times que decidem dar a bola pro Botafogo, o Botafogo já encontra um pouco mais de dificuldade de também conseguir fazer esse jogo funcionar, e é muito possível ver isso em jogos do Campeonato Brasileiro, como por exemplo o jogo diante do Vitória 2 semanas atrás, quando o Botafogo teve muita dificuldade porque o Vitória foi para o Engenhão com a função de não vamos tomar gol aqui, e durante muito tempo o Vitória conseguiu suportar os ataques do Botafogo. O Botafogo teve que usar muito de cruzamentos para tentar fazer alguma coisa, até que conseguiu, inclusive, com um gol contra naquela partida para poder empatar o jogo diante do Vitória. E a gente viu isso também contra o Juventude, a gente viu isso também contra o Criciúma, que o Botafogo tem dificuldade contra essas equipes que vão jogar contra ele para se retrair. E essa era a estratégia do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mostrou isso nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Só que com a expulsão, o Atlético Mineiro obrigatoriamente teve que sair para poder atacar o Botafogo, agredir o Botafogo, porque a partir desse momento, a própria estratégia do Botafogo passou a ser, não, agora eu tô com um a menos, eu vou esperar, porque eu não tenho condição de ficar o tempo inteiro em cima dos caras, que isso vai matar os jogadores fisicamente, e até como eu mencionei também no nosso vídeo de prévia, o Botafogo estava mais desgastado fisicamente porque jogou 4 dias antes, né, na terça-feira, diante do Palmeiras, enquanto o Atlético poupou seus titulares, e nisso o Atlético Mineiro foi pra cima, só que com uma posse de bola enorme, 80% de posse de bola, de acordo com o SofaScore, só que uma posse de bola estéril, vamos ser bem sinceros aqui, a posse de bola do Atlético não foi absolutamente nada demais. De acordo também com o SofaScore, o Atlético Mineiro finalizou 22 vezes, só que dessas 22, apenas 4 foram na direção do gol. Uma o John defendeu, inclusive, no chute do Hulk ainda no primeiro tempo, quando o jogo ainda tava 0-0. Uma foi o gol do Vargas, logo no início do segundo tempo, e outras 2 foram bloqueadas. Então, o Atlético Mineiro foi um time completamente arame liso. Cercava e não machucava ninguém. Já o Botafogo conseguiu utilizar daquilo que tem de melhor, que são as transições rápidas, a velocidade, principalmente daquele que foi o melhor jogador em campo, Luiz Henrique, que faz uma temporada excepcional pelo Botafogo. A contratação do Luiz Henrique no início do ano foi uma virada de chave nesse time. Na época, o Luiz Henrique tinha sido a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, né, 20 milhões de euros, que depois o mesmo valor também foi usado para contratar o Almada na MLS, também pelo Botafogo, só que nesse ponto o câmbio do euro já estava diferente, então o Almada ficou um pouco mais caro quando você para ver a negociação em reais, mas em números de euros vai dar o mesmo número ali, os 20 milhões de euros. E a contratação do Luiz Henrique fez a diferença total nesse time do Botafogo. O Luiz Henrique, até o momento, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e o Luiz Henrique foi completamente decisivo na final da Libertadores. Ele fez a jogada do primeiro gol, ele deu passe pro chute do Savarino, se eu não me engano, e o Almada encostou na bola e a bola sobrou justamente pro Luiz Henrique, e o Luiz Henrique fez o gol, e na jogada do pênalti, ele tava em velocidade, ele sofreu o pênalti, mostrando mais uma vez a sua qualidade do Botafogo nessas transições rápidas. Também é importante reconhecer aqui a diferença entre jogar em transição e jogar em retranca. Jogar em transição é você jogar
protegido e com o espaço você atacar aqueles espaços. Jogar em retranca é você se fechar e, tipo, não vai ter jogo. A gente não quer jogar, a gente quer se fechar aqui. O Botafogo é o contrário. O Botafogo, ele defende bem e aproveita os espaços que os adversários lhes dão. Isso é um jogo de transição e velocidade, algo que, inclusive, o Klopp fazia muito bem no Liverpool, enquanto estava como técnico do time inglês. Então, o Botafogo conseguiu aproveitar muito os espaços que o Atlético Mineiro deu e acho que isso é algo muito bizarro, porque um time que tinha um a mais não tinha por que ter tantos espaços na sua retaguarda, como foi o caso, tanto que o pênalti foi gerado num lance sim. No final do jogo, no gol do Júnior Santos, é até compreensível, porque aí o Atlético Mineiro estava inteiramente no campo do Botafogo, porque precisava estar no campo do Botafogo, porque precisava marcar o gol para poder tentar pelo menos empatar a partida. Então deu muitos espaços, porque você tinha a obrigação de estar com praticamente todo mundo no campo do Botafogo, o que gerou a jogada do gol do Júnior Santos, que foi um golaço. Inclusive, é muito importante ressaltar aqui o Júnior Santos, porque ele foi um dos principais jogadores do Botafogo no início do ano, e depois ele teve uma lesão séria, e ficou fora durante muito tempo, e com isso ele perdeu espaço também por causa das contratações que o Botafogo fez, do próprio Luiz Henrique, do Almada, do Igor Jesus, e o Júnior Santos acabou ficando um pouco escanteado, mas ele ter feito o último gol, o terceiro gol, é até poético, se você parar pra poder pensar, que é um jogador que tá no Botafogo já desde a temporada passada, foi um jogador importante pro Botafogo na temporada passada, foi um jogador muito importante pro Botafogo no início do ano, foi o artilheiro dessa Libertadores com 10 gols, né? E o gol que ele fez foi realmente belíssimo, ele conseguiu driblar 2 jogadores do Atlético Mineiro, foi uma jogada de muita inteligência por parte do Júnior Santos, então acho que foi bem legal ver um cara como o Júnior Santos, que tinha o espaço que teve no início do ano e ficou de fora por causa da sua lesão, por causa das contratações, ter esse momento final, sendo ele a colocar o prego no caixão do Atlético Mineiro, foi realmente bem interessante, foi, como eu falei, até certo ponto poético pelo lado do Botafogo. E assim, a campanha do Botafogo na Libertadores é algo muito, muito legal de você acompanhar, porque o Botafogo entrou na pré-Libertadores, o Botafogo começou tendo que vir daqueles jogos anteriores, ganhou do time do Bragantino, eliminou o Bragantino e conseguiu segurar um empate no segundo jogo, tendo 1 a menos, o que garantiu a sua classificação para a fase de grupos. Começou a fase de grupos muito mal, perdeu as 2 primeiras partidas e ficou muito próximo de nem se classificar para a fase de mata-mata da Libertadores. Mas avançou, foi ao mata-mata da competição, eliminou um dos favoritos ao título no início da temporada, que foi o Palmeiras, eliminou o São Paulo, que também faz um bom ano, e tanto contra o Palmeiras quanto contra o São Paulo decidiu fora de casa e conseguiu sair vencedor, assim como também foi contra o Peñarol, que no primeiro jogo foi um verdadeiro massacre de futebol, foi 5 a 0 pro Botafogo, depois perdeu no Uruguai, mas não fez tanta diferença, porque o Botafogo já tinha feito 5 na primeira partida, né? E diante do Atlético Mineiro, mesmo com um jogador a menos, o Botafogo conseguiu mostrar que é um time muito, muito, muito melhor do que o Atlético Mineiro, e é hoje, indubitavelmente, um dos melhores times da América do Sul, e é o campeão da Libertadores de 2025. Com isso, o Botafogo se tornou o último dos chamados 12 grandes a ganhar uma Libertadores, ou seja, a partir de agora, todas essas equipes têm a Libertadores da América, e o Botafogo ainda pode coroar essa temporada, tendo também um título do Campeonato Brasileiro. Se ganhar o confronto diante do Internacional, vai praticamente sacramentar o seu título do Campeonato Brasileiro. Porque na última partida enfrentou o São Paulo, só que o São Paulo, sim, o único adversário do Botafogo no momento seria o Palmeiras. E assim, o São Paulo não ia fazer muito esforço pro Palmeiras ser campeão brasileiro, né? Mas a partida diante do Internacional vai ser no Beira-Rio, ou seja, o Inter pode, obviamente, dificultar muito a vida do Botafogo, e o Inter é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o torcedor botafoguense tem que comemorar, inclusive parabéns aos botafoguenses, porque essa temporada é uma temporada mágica pros torcedores, apesar de tudo aquilo que sofreram na temporada passada, em 2023, com a histórica derrota do Campeonato Brasileiro. Vamos combinar, aquilo foi um bagulho patético, né? E, desculpa, mas é um fato, a derrota em 2023 foi algo pavoroso pro botafoguense, e se recuperar da forma que se recuperou, e justamente na temporada seguinte ganhar justamente a maior de todas as competições que um clube sul-americano pode vencer, tem que ser comemorado, tem que ser aproveitado. Só que eu preciso dar esse aviso aqui, e a partir de agora, se vocês ficarem com raiva de mim, paciência, que é: aproveitem esse momento, torcedor do Botafogo. Aproveite, porque a gente nunca sabe, nesses mundos de SAFs, a gente nunca sabe até quando um momento vitorioso desse pode durar. Porque as notícias que vêm da França por parte do John Textor e do Lyon só mostram que esse universo de SAFs, quando isso dá um problema, o problema pode ser gigantesco, ainda mais quando se trata de um grupo de times, né, onde as coisas são distribuídas, como é o caso do Botafogo com o Lyon, também com o Crystal Palace, que fazem
todos parte do grupo Eagle, que o Lyon tá correndo um risco enorme de ser rebaixado no campeonato francês e tem que gerar uma receita enorme. Inclusive, teve até torcedor do Lyon na França publicando no Twitter quando o John Textor ganhou o cheque, o título do Botafogo, falando aí o John Textor, né, com o seu cheque de dinheiro e tal, vai poder ajudar o Lyon, não sei o que. Aproveite esse momento, porque nunca se sabe quando isso pode acabar. A gente espera que isso dure pra sempre, né, que o Botafogo consiga manter-se num momento de glórias e mesmo que não venha a ser campeão todo ano, porque também é muito difícil, obviamente, algo desse tipo, mas que esteja num patamar de pelo menos brigar com o Flamengo, brigar com o Palmeiras, brigar com aquelas equipes que estão o tempo inteiro, desde 2017 mais ou menos, né, que o Corinthians foi o campeão brasileiro, mas de 18 pra frente foi Flamengo e Palmeiras ganhando praticamente tudo no Brasil, com ali o Atlético Mineiro em 21, com o Fluminense ano passado na Libertadores, com também o São Paulo ano passado na Copa do Brasil, mas praticamente ali o tempo inteiro dividindo, né, entre Palmeiras e Flamengo. O Botafogo se colocou ali no meio agora e o início da temporada que vem e também com o final desse Campeonato Brasileiro a gente vai ver quem vai ser o campeão. Vamos ver, porque já começa o ano em 2025 com 3 times, você obrigatoriamente brigando lá na frente. Você vai ter que falar do Palmeiras, você vai ter que falar do Flamengo e você vai ter que falar do Botafogo, porque hoje o Botafogo é sim um dos principais concorrentes no futebol brasileiro. Para não dizer que eu não falei das flores, o Atlético Mineiro hoje é um time incrivelmente bagunçado, cara. Nas 2 finais que o Atlético Mineiro disputou nesse ano, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores, foi um massacre de futebol. Se você olhar os jogos contra o Flamengo e o jogo contra o Botafogo, o Atlético Mineiro tomou um baile em todas as partidas. Em todas as partidas. Até na Arena MRV, em casa, o Flamengo foi superior ao Atlético. Depois que o Botafogo teve um jogador a menos, o Milito não colocou jogadores de frente para poder tentar empurrar o Botafogo contra o seu campo. Ele manteve um sistema de 3 zagueiros que, tipo, não fazia sentido naquele momento. Que a partir daquele momento, o Atlético tinha que ter ido pra cima do Botafogo. Na minha opinião, até agora, eu não entendo ele ter tirado o Daverson pra colocar o Allan Kardec em campo, porque o Daverson, além de ser melhor do que o Allan Kardec, ele tava incomodando muito os zagueiros do Botafogo. Eu acho que tirar o Daverson perdeu muito da força diária que o Atlético Mineiro estava tendo naquele momento. E também, por exemplo, naquele lance do Vargas no final do jogo, se fosse o Daverson, talvez o Daverson pudesse ter feito o gol dele, porque o Daverson, ele tem uma certa mística, né? Ele fez o gol da Libertadores em 2021, ele foi muito importante na classificação do Atlético para a final diante do River Plate. E para a temporada que vem, se o Milito continuar como técnico do Atlético, ele vai precisar melhorar muito, porque o ano do Galo, o ano do Milito foi péssimo, e diga-se de passagem, com os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians tendo vencido o Criciúma, o Atlético já está matematicamente fora da Libertadores ano que vem, ou seja, nem tudo é tão ruim que não dá pra piorar, porque no caso do Atlético piorou e piorou muito. O que você achou da final? Achou que foi um bom jogo? Acertou no seu palpite? Esperava alguma coisa diferente? Comenta aqui embaixo pra mim, por favor, porque isso tudo ajuda bastante. E também peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal É do Jogo e deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque tudo isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube e incentiva bastante a continuar. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.